Olá pessoal, aqui é a professora Deusilene e a gente vai continuar falando sobre o conteúdo da aula anterior de História, né? A gente vai falar sobre o racismo, né? Intolerância na República. Então a gente vai estar vendo aqui a transição do Império para a República, aonde a gente vai observar que o negro, né? Ele era tratado com como se fosse um objeto, como se fosse um produto naquela época. Então, vou voltar aqui nessa imagem da aula anterior, né, que muitos alunos tiveram dificuldade para fazer a interpretação dessa imagem. Então, a gente vai ver que a resposta está aí nessa imagem. Nós vemos aí a imagem de um negro, né, no caminho, né, sem rumo, sem direção. E a gente vai ver aí que a abolição ela foi feita sem nenhum planejamento, sem política de inclusão desse negro à sociedade brasileira. Então a gente pode observar aí que após a libertação dos escravos, né, eles não receberam terras para plantar, eles não receberam ajuda do governo, alguns ficaram morando nas fazendas em troca de baixos salários e parte da colheita, outros foram para a cidade em busca de emprego. A gente vai ver aí que os empresários, eles priorizavam os imigrantes europeus, que eram pessoas brancas, vinham para o Brasil para trabalhar, né? Dava sua mão de obra escrava nas fazendas de café. Então, os libertos, eles ficaram com os piores salários, muitos foram morar em morros ou cortiço e poucos conseguiram ascender socialmente. Então, a gente vai ver aí a discriminação que vai ser acometida com o negro até após a libertação dele. Então, a gente vai ver aí a lei, né, de extinção de escravidão no Brasil, que é a Lei 3.353, de 3 de maio de 1888, onde a princesa Isabel, né, ela vai assinar essa lei declarando a extinção da escravidão no Brasil. Nós temos aí, antes mesmo da abolição, da assinatura da lei, né, da abolição da escravidão no Brasil, o Ceará foi a primeira província a abolir a escravidão, que foi 4 anos antes da lei ser aprovada. Então, província é estado. Então, no estado do Ceará foi o primeiro. Aí a gente vê a imagem, né, de um museu hoje, que nesse período aí era senzala, chamado Negro Liberto, né? Era um negro que teve muita contribuição em busca da abolição, da liberdade, da igualdade do negro perante a sociedade brasileira. Então, hoje aí é um museu e antes era uma senzala. A gente vai ver também que o negro ele era tratado como um produto, um objeto. Você está vendo aí a venda de um crioulo de 22 anos, né, que ele faz todo o serviço de arranjo de casa com presteza, o melhor trabalhador de raça. Então, aí, para vocês verem, né, que o negro era tratado como objeto. Aqui nós temos também um outro anúncio de compra de escravos de 12 a 25 anos, né, bonitas peças, sem defeito algum. Abaixo nós temos aí a venda de uma crioula moça sadia, né, pelo um preço mais acessível. Então, para vocês terem a noção de como eram tratados, né, esses escravos aí, e até hoje, pessoal, né. Então, outra questão que a gente vai falar aí, antes mesmo da abolição da escravidão, em 1850 vai ter aí a lei de terras no Brasil. Então, essa lei de terras aí, ela vai... É como se a gente entendesse hoje aqui no Brasil, né, na atualidade, da questão agrária, né? Ela é atual, ela é discutida por diversos setores de nossa sociedade e ela remonta um processo histórico que assinala o problema da concentração de terras em nosso país. Então, a gente vai ver aí, lá em 1850, vai ser a primeira lei que vai regulamentar as terras aqui no Brasil. Então, essa lei ela vai surgir em um período de intensas transformações sociais e políticas no Império. Então, a gente vai ver aí que essa lei ela vai beneficiar, né, os grandes proprietários de terra que já existiam na época e vai dificultar, né, a venda
a compra da terra por ex-escravos, né, por imigrantes europeus que chegavam aqui para trabalhar na fazenda dos cafeicultores. Então, essa lei aí, né, 601 de setembro de 1850, vai ser a primeira lei, né, primeira vez que vai buscar regulamentar a questão fundiária no Império do Brasil. Então, até hoje, né, essa lei, a questão da reforma agrária, ela é discutida hoje, né? Então, a gente vai observar que começou lá em 1850, aonde essa lei vai determinar que uma pessoa só poderia ter acesso à terra por meio da compra ou pela doação, né? Pelo Estado, ou da doação pelo Estado. Até hoje, né? Se você tiver dinheiro, você compra um lote de terra. Se você não tiver, você não tem como, né? Se você não tem condições financeiras, você vai ficar sem esse lote de terra. A não ser que você, né, consiga esse lote de terra pela reforma agrária, onde o governo federal faz, né, o repartimento de algumas terras improdutivas para esses assentados. Então, a gente vai ver lá no artigo, no segundo artigo, lá no artigo 2º dessa lei de 1850, que lá dizia o seguinte: os que possuem as terras devolutas ou de alheias, os que apossarem de terras devolutas ou de alheias e nelas derrubarem matos ou puserem fogo, serão obrigados a despejo, ou seja, a retirada, né? Com perda de todas as benfeitorias feitas, né? E além do mais, eles iam sofrer pena de 2 a 6 meses de prisão e multa de R$ 100, além da satisfação do dano causado. Então, tudo que se eu apossasse irregularmente de uma terra, eu seria expulso dessa terra e além disso tinha que pagar, né, multa e poderia, né, ter pena aí de prisão e ter, além de toda essa satisfação do dano causado, eu ia ter prejuízo. Então, essas terras devolutas que fala aí no texto, ela é relacionada a ser devolvida. Então, se eu não tinha documentação da terra, eu deveria, né, essa terra deveria ser devolvida ao Estado. Eu não poderia pertencer, né, ficar nessa terra se eu não era o dono dessa terra. Então, a gente vai ver aí, nesse período aí, que essa lei de terras aí, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar o valor das terras e vai também obrigar os imigrantes a vender sua força de trabalho para os cafeicultores, como foi falado aí anteriormente. Então, ela vai fazer o contrário do que fez lá nos Estados Unidos, né? Porque lá nos Estados Unidos, nós tivemos também esse mesmo processo, tipo uma reforma agrária, onde o governo federal ele vai doar terras para quem quisesse plantar. Então, isso aconteceu em 1862 lá nos Estados Unidos, aqui em 1850, e aqui proibia. Então, se eu não tivesse condições de comprar, eu não poderia ter, né, as minhas terras para plantar. Então, a gente está aqui no século XXI, e, apesar de tanta modernidade, o racismo ele tem assumido formas muito diferentes ao longo da nossa história. Apesar de ser um preconceito baseado na diferença de raças das pessoas, quando falamos em racismo, o primeiro pensamento que aparece é contra os negros. Por que será? Será que o pardo, branco, amarelo também não comete racismo? Por que será que a gente só lembra do negro? Né? Então, independente de contra quem, e não importa como, vale ressaltar que pela legislação pátria, se comprovado o racismo, ele é um crime inafiançável, com pena de até 3 anos de prisão. Então, a gente tem que respeitar o nosso próximo, né? Então, muito do que nós somos hoje, temos que agradecer a todos os negros que, com sua força, com sua resistência e com sua inteligência, engrandeceram a história do nosso país, do nosso povo, na política, na música, nos esportes, enfim. A nossa herança social, político-cultural, foi o legado de tantos negros que levaram e ainda levam o nosso país para todos os lugares do mundo. Então, a transição do Império para a República, a gente pode perceber que as pessoas negras recém-libertas, a única mudança foi da Casa Grande para os subúrbios e para as primeiras favelas do país.
Então, mesmo diante dessa exposição à precariedade humana e a todo tipo de violência, a luta das pessoas negras para retomar suas condições humanas jamais cessou, né? Vimos aí o ano passado, lá nos Estados Unidos, né, sobre aquelas pessoas negras, né? A gente pode observar como elas são perseguidas, como elas são discriminadas, né? Vocês viram lá o movimento que foi, não só lá, né, em todo o mundo, aqui no Brasil também. Então, a gente pode observar que nesse período aí da República, né, há um contraditório aí, porque pregava que o Brasil, né, as raças viviam em harmonia no Brasil, mas internamente, ou seja, aqui, criava-se uma política da tolerância, como a gente viu aí nas imagens, né? Então, jamais seremos uma grande nação se não cuidarmos de defender e melhorar a nossa raça. Qual a nossa raça? A raça humana. Então, independente se eu sou descendente de índio, de negro, de escravo, né? Do asiático, então a gente tem que respeitar. Então, existe somente uma raça, a raça humana. Então, até lá, pessoal, até mais.